Fala galera, aqui é o Pedro de Jesus e estamos de volta com mais um Paisagens do Conhecimento. Sejam bem-vindos novamente, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. E vamos aqui dar continuidade sobre nossas aulas, de Geografia Física, falando aqui sobre relevo. Então vamos para a parte 2, sobre o processo de formação do relevo e os agentes que atuam aí nesses processos, certo? Então eu comecei numa outra aula aí falando dos agentes endógenos, da formação do relevo, esses que são agentes endógenos ativos, certo? Então hoje vamos falar sobre os agentes endógenos passivos, e esses estão relacionados às estruturas rochosas. Portanto, então, o tema da aula de hoje, mais especificamente assim, do que os agentes endógenos, de formação do relevo, são os tipos de rocha, certo? Então, vocês já podem deixar anotado aí que os tipos de rochas são aqueles que constituem os agentes endógenos passivos. Portanto, é importante que a gente entenda aqui, que as rochas são agregados minerais, que vão se formar aí em decorrência, das atividades internas também, sobretudo das atividades ligadas ali ao magma, e ao seu processo de resfriamento. Esse resfriamento vai formar o primeiro conjunto de rochas, aquelas rochas que vão aparecer também como as rochas pré-existentes, o primeiro conjunto de rochas que permite a formação de outros tipos de rochas, certo? Então, se o magma começa a resfriar, ele vai passar a formar rochas magmáticas, obviamente, ou ígneas, certo? Então, rochas magmáticas ou ígneas, primeiro conjunto de rochas. Aí é importante lembrar de uma parte básica, assim, como o magma está muito aquecido na parte interna da Terra, por exemplo, na camada chamada aí de astenosfera, que eu falei em uma outra aula. Então, vocês podem voltar um pouquinho aí em vídeos anteriores, procurar um pouquinho aí dessa relação, Então, a astenosfera, onde se tem o magma em ascensão, a temperatura está em mais ou menos 1.200 graus Celsius. Logo, essa temperatura faz com que esse magma venha para a superfície, Então, você pode pensar assim, os vulcanismos como pontos de alívio da pressão interna da Terra, e aí você tem duas condições. O magma que chega à superfície pelo extravasamento por meio do vulcanismo e o magma que vai ficar contido na parte interna da Terra. Na parte interna da camada mais superficial da Terra, para ser mais preciso. Certo? Então, você tem um conjunto de rochas ali que não vai permitir a saída desse magma, portanto, esse magma contido vai resfriar lentamente. Vejam, o magma não vai chegar à superfície da Terra, então ele vai continuar em uma temperatura mais alta, mais elevada, do que na superfície, evidentemente. E essa contenção do magma vai fazer com que ele resfrie lentamente, e isso permite com que haja ali a formação, agregados minerais que vão ficar mais evidentes, que vão ficar mais visíveis, quando se chegar assim, a observar essas rochas quando elas chegam à superfície. O que permite elas chegarem à superfície aí são as ações externas, esses agentes exógenos ligados às atividades climáticas, intemperismo e erosão, que será um assunto aí para uma outra aula, para que a gente detalhe, beleza? Então, primeiro conjunto de rochas, primeiro tipo de rochas a se formar são as magmáticas ígneas, e aí elas vão se dividir em rochas intrusivas, essa que eu expliquei aí, que fica contida na parte interna da Terra, onde a gente tem o principal exemplo, o granito, certo? E aí você vê que o granito tem vários cristais ali que se formaram nesse processo de resfriamento lento, e na parte externa há um resfriamento mais rápido, o que não vai permitir que os minerais se agreguem, que eles fiquem mais evidentes, Então, se tem rochas magmáticas extrusivas, o principal exemplo aí é o basalto, que é uma rocha mais leve, que as intrusivas, e também um pouco mais frágil, mais suscetível aí às ações externas, como as intempéries e os processos erosivos, beleza? Então, esses processos externos, por exemplo, vão permitir que essas rochas se desagreguem, que essas rochas sejam fragmentadas, sejam aí intemperizadas e erodidas, e formem um outro grupo de rochas que são chamadas de sedimentares, certo? Então, essas rochas sedimentares vão se formar a partir das rochas pré-existentes. E aí a gente tem um processo de diagênese ou litificação, depois que é um processo aí de formação dessas rochas a partir de um agrupamento dos sedimentos. Em geral, eles estão localizados ali em áreas onde são mais propícias para depósito de sedimentos, áreas mais baixas,
áreas de planícies, áreas de depressões, áreas suscetíveis ali à formação de lagos, né, zonas costeiras. É só pensar, por exemplo, na exploração de petróleo, né, que é feita aqui na costa brasileira, certo? Então, se tem petróleo, se tem combustíveis fósseis, essas são áreas de bacias sedimentares. Bacias sedimentares são estruturas geológicas formadas por rochas sedimentares, na maior parte. E essas rochas sedimentares se dividem aí em 3 grupos. Né? Quais sejam esses grupos? Deixei anotadinho aqui, né, para que vocês anotem aí também, né, essas rochas que vão se formar aí a partir do agrupamento dos sedimentos, certo? Então, essas rochas são as clásticas, certo? Como quando rola uma erupção vulcânica, você tem bombas piroclásticas, né? Então você sabe que está relacionado aí a rochas, né? Onde se tem exemplos dessas rochas clásticas, arenitos e conglomerados, né? Então você tem, em geral, ali conglomerados, né, que vão se formar por conta desse agrupamento e cimentação, beleza? Então, depois detalha aí, procura um pouquinho mais, né, esse detalhamento desse processo chamado de diagênese para entender mais precisamente essa formação das rochas sedimentares. Temos as rochas químicas, né, e aí quando vocês estiverem, né, quando a gente estiver aqui falando um pouco mais sobre esse processo de intemperismo químico, a gente vai ver aí a atuação da água. Logo, você já pode ir pensando aqui que as rochas sedimentares químicas resultam da atuação da água sobre outras rochas. Em geral, um dos primeiros elementos que são retirados das rochas pré-existentes, das rochas mais antigas, é o calcário, né? Então você vai formar em outros ambientes rochas de calcário, certo? Então é comum ter em áreas de formação sedimentar a presença de calcário, beleza? Aí se tem um outro grupo de rochas que são as rochas orgânicas, rochas sedimentares orgânicas. Aí se encontra, por exemplo, combustíveis fósseis, beleza? Uma rocha orgânica, né, mais clássica, assim, é o carvão, beleza? Então você tem aí o agrupamento, né, a acumulação de sedimentos e junto disso a decomposição de matéria orgânica que vai formar esse carvão, certo? Há também calcário de conchas, certo? Que são rochas orgânicas. E por último, né, terceiro tipo de rochas, as rochas metamórficas, certo? Então, as metamórficas sofrem um processo de metamorfismo que são possibilitados por conta de temperaturas muito elevadas ou pressão elevada. Então, é comum, por exemplo, em áreas onde se tem contato de placas, limite de placas, ou sobretudo limite de placas convergentes, onde acontece dobramento, né, onde acontece ali o processo de epirogênese. Lembram da epirogênese? O processo de soerguimento, aliás, deixa eu corrigir aqui, onde ocorre o processo de orogênese, certo? Soerguimento. A epirogênese é um movimento lento de formação, sobretudo dos continentes, ou de rebaixamento dos continentes, tá? Então, deixa aí anotado e corrigido isso, né? Me corrigindo aqui. Epirogênese é um processo relacionado às tectônicas de placas, certo? É um processo de formação lento que permitiu aí a formação de continentes, né? E esse processo nas bordas, né, das placas, você tem o processo de orogênese, que são a formação das cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, beleza? Então, na Cordilheira dos Andes, por conta da pressão mais intensa, houve esse dobramento e enrugamento, onde se encontra, né, as rochas metamórficas, beleza? Então, a pressão elevada, né, vai gerar esse metamorfismo, uma alteração, né, na disposição ali dos elementos, né, que compõem essa rocha, né, desses minerais aí que compõem essas rochas. Um reordenamento ali da disposição deles, certo? Então, imagina assim, em áreas onde se tem granito, e esse granito está sofrendo ali ou temperaturas mais elevadas ou pressão elevada, ou as duas condições, né, de tensão ali, de pressão, que vai alterar a disposição, né, dos minerais, dos cristais, e esse granito passa a se tornar, ao longo do tempo, um gneiss, certo? Então, em geral, as rochas metamórficas têm maior resistência, né, aos processos erosivos, aos processos externos, beleza? Se tem uma parte considerável da estrutura rochosa assim, do Rio de Janeiro, né, do Espírito Santo, que são muito resistentes às ações erosivas, né? Então elas são, ali, boa parte delas constituídas hoje por gneiss, certo? O mármore, que é comum em algumas áreas como o Himalaia, por exemplo, né? Então o Himalaia também é uma cordilheira ali de processo de orogênese, onde há, né, um processo intenso de pressão que alterou a formação dessas rochas. Então se tinha rochas sedimentares nesse local, né, que se transformaram em mármore, certo? Então anota esses exemplos aí para não esquecer, né? Porque
esses tipos de rochas distintas, né, sofrem, né, alterações de acordo ali com as ações externas de cada local. Então, as resistências que elas têm em relação às atividades climáticas, aos tipos de intemperismos e erosões, é que entra aí nessa consideração, né, dela ser um agente passivo, certo? Então, ela não atua diretamente para formar esse ambiente, como atua, por exemplo, as funções aí de tectônica de placas, né, da movimentação das placas, e de vulcanismo, né, que são atuações diretas, intensas, certo? Então, por isso, elas são chamadas de agentes ativos, beleza? E como essas rochas atuam ali no ponto de resistência ao que acontece no ambiente externo, então elas são agentes passivos de formação, de constituição do relevo, beleza? Então, para entender isso, a gente precisa sempre verificar e olhar as características das rochas, né, verificar como está a disposição dessas rochas para poder entender esses processos. Né? No Brasil, que temos aqui uma estrutura geológica, né, de maior parte assim, bem antiga, né, então a gente vai ver aí em alguns locais a presença, né, desses variados tipos de rochas, como eu falei, em alguns locais a presença aí de granito, de gneiss, né, e sobretudo em áreas de regiões serranas, né, e aí elas vão dar formatos diferentes para os relevos, certo? De acordo com a resistência e com o tipo de clima em cada local. E aí, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai falando um pouquinho aí como acontece essas atuações aí de intemperismo e de erosão, né? Como elas vão modelando os relevos, certo? E essa interação com esse ambiente rochoso, para a gente entender depois outras questões como formação de solo, né? E como vai se dar aí a formação hidrográfica, né, dentro desses processos físicos que vão formando a superfície terrestre, né, em cada local desse planeta. É isso, galera. Valeu pela atenção. Não esquece aí de deixar o seu like, seu comentário, de se inscrever e de acompanhar os próximos vídeos aqui. Valeu. Até a próxima.